alguns ruídos que a gente consegue, são audíveis, a gente consegue escutar super bem, certo? E aqui a gente vem falando de alguns causas que podem levar justamente o acúmulo justamente de gases intestinais. E um deles podem ser fármacos, outros podem ser úlceras, outros podem ser uma dispepsia intestinal, estresse, ansiedade, nervosismo e estranhamento. E outra questão também aqui que pode também causar sintomas de flatulência também é a ingestão justamente de alimentos que contêm, ou por exemplo, bebidas que contêm muito gás também, certo? E isso provoca, o que vem provocando diretamente essa flatulência? O que vem provocando a flatulência? Distensão abdominal é o mais comum que a gente consegue, que o paciente reclama. Justamente essa distensão abdominal, depois, consequentemente, ele sente dor ou mal-estar, ele vai referir justamente, e depois ele começa, se for de forma justamente gástrico, né, se tiver esse acúmulo de gás diretamente no estômago ainda, ele começa a eliminar por via bucal. Agora, se for intestinal, somente por via anal, certo? Então, somente essas duas formas aqui da gente eliminar os gases. E aqui, quais seriam as principais causas? O que leva principalmente? Hábito alimentício, alimentos que são carregados justamente de gordura e carbono, a ingesta justamente de ar, que pode ser provocada, né, ao comer muito depressa e muito tarde da noite também. A pessoa que come muito rápido e muito tarde da noite também pode estar acumulando gases e também estranhamento. E substâncias justamente que são muito gaseosas, por exemplo, tomar refrigerante é uma delas, acumula muito gás. Ou que também mascar chiclete, certo? Ficar mascando chiclete. A pessoa, quando ela masca muito chiclete, ela tem o hábito de justamente acumular gases, certo? Porque ela vai ingerindo justamente gás, certo? E isso aqui podem ser o quê? Causados, que a gente fala o quê? Aerofagia, que é justamente quando você come, ou você fuma, ou você chupa caramelo, que é muito duro, bala, justamente muito dura, ou pessoas que fazem utilização de dentaduras também, elas podem sofrer muito o quê? Com gases. Isso é importante porque são questões pequenas e esse paciente ele pode estar o quê? Sofrendo justamente com flatulência e simplesmente seja um hábito somente o quê? De todos os dias levantar e tomar o quê? Coca-Cola. Tem gente que tem esse hábito. Por que da dentadura? Por que da dentadura? Por causa da movendo, exatamente. Certo? Da mesma forma que acontece aqui de mastigar o quê? O chicletinho. Fica mascando e automaticamente faz a ingestão, certo? E a gente chama isso aqui o quê? De aerofagia, que é justamente a capacidade que essas pessoas elas têm justamente o quê? De tragar uma pequena quantidade de ar durante o processo que ele come ou ele bebe. E isso pode estar diretamente nos refrigerantes. Outro, principalmente, que gera um composto, que é justamente o feijão também. Por isso que a gente tem que deixar o quê? De molho, 24 horas, porque ele gera um composto. E esse composto, justamente, que o feijão libera, ele é um composto que, de certa forma, ele é tóxico pra gente. Por isso que produz muito gás. Por isso que quando a pessoa ela come uma feijoada, normalmente ela sente o quê? Uma distensão abdominal e depois tem muito o quê? Flatulência, ela tem justamente muitos gases. Esse processo, se vocês fazem esse processo de deixar o feijão 24 horas antes de molho, é excelente. Se não dá tempo, se está com pressa, o que a gente tem que fazer? Ferver ele várias vezes. Quando vocês ferverem, vocês vão ver que ele vai acumular justamente um processo oxidativo, vai liberar muito gás ali. Quando vocês colocarem ele para ferver um pouquinho, a água vocês vão ver que vai espumar, depois vocês vão trocando essa água, ferve mais um pouquinho, troca. Tem que fazer isso pelo menos umas 6 vezes, senão vai deixar de molho. E vocês vão ver que vai o quê? Ajudar muito na questão de alimentação, porque o feijão, justamente devido a esse composto tóxico, muitas pessoas elas têm o quê? Muitos gases. Certo? E aqui a abordagem justamente não farmacológica da flatulência seria justamente o que? A gente tentar procurar evitar, ou seja, comer esses tipos de alimentos, pessoas que sofrem muito, pessoas que normalmente são bariátricas, elas tendem a sofrer muito, então elas têm que fazer a utilização de fármaco todo o tempo, elas têm que fazer a utilização de simeticona, por exemplo, de meticona, certo? Que são os fármacos mais utilizados hoje em dia. E outros que a gente pode falar que também são os absorventes,
que é o carvão ativado, que tem uma função muito importante para a gente, não tanto aqui dentro, e outros que são carminativos, que esses aqui já são naturais. Você pode fazer justamente o que? O chazinho de anis, ou de cravo, ou de menta, ou de orégano, que vai ajudar também. Qual que seria a função dos antiflatulentos? A pessoa ela toma justamente meticona ou simeticona para justamente no pensamento, eu vou tomar porque justamente eu vou soltar pum. Na realidade não é isso. Ele diminui a tensão superficial do quê? Das bolhas justamente de gás. Essa é a função justamente do meu fármaco, certo? E normalmente a pessoa ela toma quantos? Ela toma em gotinha ou ela toma uma cápsula? Toma normalmente quantas gotinhas? 10. Queria... Umas 30, 40 gotas. Normalmente tem pessoas que tomam um frasco inteiro. Não faz nada, absolutamente nada, certo? E aqui existe alguns que são associados. Tem alguns que são simeticona, dimeticona ou dimetilpolisiloxono, certo? Existem outros que são associados com algum tipo de enzima, por exemplo, simeticona e pancreatina. Existe outro aqui como a domperidona, que é excelente, simeticona e pancreatina, que esse aqui é no caso, se a pessoa tiver com algum tipo de, já tiver com uma flatulência, aqui já vem associado justamente uma flatulência, se ele já tiver uma dispepsia, aí associa justamente uma domperidona e também uma pancreatina, para ajudar no processo que? De mobilização desse conteúdo, justamente estomacal e intestinal. Então a gente sempre faz esse tipo de associação. Vocês podem ver que na farmácia às vezes vem justamente Domper e vem normalmente simeticona e pancreatina, principalmente aqui no Paraguai, vem essa associação. No Brasil normalmente a gente encontra separado. Por quê? A Domper ela não tem uma função nessa parte de diminuir esses gases intestinal. A Domper não. A domperidona, a gente vai falar daqui a pouco dela, a função dela é completamente diferente. Ela pode ser utilizada como um antiemético, como um procinético, certo? Já a simeticona sim entraria nessa classe, ou seja, reduzindo justamente essas borbulhas de gás. Um carvão ativado, justamente, seria um composto que a gente poderia utilizar também. O carvão ativado ele é um vegetal, justamente, e a propriedade que ele tem é o quê? Absorvente, certo? E ele é muito utilizado na toxicologia para fazer justamente a lavagem, certo? Existem muitos compostos que, por exemplo, a pessoa ela fez uma ingestão de um veneno, certo? A gente vai fazer o quê? A lavagem gástrica do paciente, tem que fazer a lavagem até que o líquido saia completamente limpo, certo? O paciente, ou seja, a gente vai lavar completamente com solução fisiológica até que o líquido estomacal saia completamente limpo. Depois, dependendo da substância, porque não são todas que o carvão ativado ele puxa, que ele absorve, então a gente vai fazer o quê? Colocar justamente, passar esse carvão ativado. Só que o carvão ativado, ele tem uma função, que por exemplo seria excelente aqui, no alívio justamente o quê? De inchaço, de gases e da diarreia também, devido às suas características do quê? Farmacológica, devido à sua composição. Um cuidado que a gente tem que ter com o paciente que ele tem, por exemplo, intoxicação com carvão ativado. Por que eu falo da intoxicação? Porque a gente não usa tanto carvão ativado em uma flatulência. A gente vai utilizar de meticona ou simeticona, mas o carvão ativado sim a gente utiliza em uma intoxicação. Seja por um paracetamol, seja por um chumbinho, por um carbamato, por um organofosforado, certo? Seja por uma fluoxetina, uma sertralina, a gente vai fazer a lavagem do nosso paciente vai fazer a lavagem e depois vamos fazer carvão ativado. E aqui é muito importante saber o quê? Que o carvão ativado, ele tem essa função justamente o quê? Que ele pode ser utilizado na diarreia, mas não é utilizado, pode, porque ele não é o quê? Principal, certo? Porque ele causa o quê? Constipação, estranimento. Então, sempre que eu passar nesse paciente passar justamente um carvão ativado, eu tenho que levar em consideração que depois eu vou ter que passar um catártico. Normalmente eu vou passar um catártico o quê? Osmótico ou oleoso? Oleoso. Seguro? Não, o oleoso não. Osmótico. Não é mais fácil. O que acontece com o óleo? Ajuda a escorregar. Mas o óleo, o que faz? O que as nossas células têm?
Então o que vai acontecer com o óleo? Vai fazer justamente com que fique muito mais tempo tóxico. Se eu estou com um paciente intoxicado e eu utilizar justamente um catártico oleoso, o tóxico vai fazer o quê? Com que fique muito mais, ou se eu uso um catártico oleoso, vai puxar justamente esse tóxico, que ele fique muito mais tempo no meu organismo, nas minhas células. As nossas células justamente têm o quê? A camada de fosfolipídios, e justamente esse óleo ele vai puxar. Então eu tenho que utilizar aqui sempre um catártico que osmótico, para justamente, se aqui produzir justamente um estranhamento no meu paciente, o catártico osmótico aqui vai fazer com que o paciente expulse mais fácil, certo? E não absorva muito do tóxico. Isso aqui é só uma medida na intenção justamente da gente fazer o quê? Reduzir justamente a intoxicação do meu paciente. Existem casos que a gente não tem muito o que fazer. Existem algumas situações que não tem como passar carvão ativado, não tem como fazer lavagem gástrica, e aí a gente vai tratar somente o quê? Sintomas. E chega muito paciente intoxicado, seja alcoólico, seja com algum tipo de droga, com quê? Mas aí já patológico. Hã? Veneno agrícola, por exemplo. Eu acho que quando ela falou alimentar seria tipo camarão. Não, mas esse não entra na nossa. Hã? Mas aqui os médicos prescrevem muito qualquer intoxicação alimentar. Carvão ativado também. Sim. Eles falam 3 dias seguidos. Não, também não usaria também não. Certo? Mas aqui é principalmente a gente utiliza o que? Em caso de intoxicação com algum produto químico. Principalmente carvão ativado. Mas o que é importante a gente levar em consideração é que ele tem essa função que absorvente. Só que a gente tem que levar em consideração também que ele faz esse processo, mas ele causa o quê? Uma constipação. O paciente vai ficar estremedo e automaticamente eu preciso entrar com outro medicamento também para o paciente o quê? Ir ao banheiro. Então não adianta nada. Absorve e continua ali estancado, parado. Então não resolveu muito. Então eu vou ter que usar um carvão ativado e consequentemente um catártico. Certo? Osmótico. Exatamente. Certo? Outros que poderiam ser utilizados também são justamente os chazinhos. Aqui são substâncias mais naturais que podem ser utilizados. Como a gente já falou, um chazinho de menta, de cravo, de orégano, ajuda super bem. E não precisa tomar o quê? Medicamento. Agora aqui sim, já entra a dimeticona e essa que podem ser utilizados. E elas têm propriedades justamente tensoativas e elas têm a função justamente de diminuir essa tensão justamente do gás, dessa borbulha de gás, que justamente fica o quê? Na mucosa. E automaticamente fazendo essa redução, eu consigo o quê? Reduzir essa flatulência do meu paciente. Por isso que a gente fala antiflatulento. Não é porque a pessoa, eu vou tomar um dimeticona, que logo em seguida eu já vou estar o quê? Soltando pum. A pessoa vai tomar e automaticamente já vai começar a soltar os pumzinhos. Não. A função aqui é justamente reduzir, fazer essa redução. Por isso que algumas pessoas elas vão falar, eu tomei e não senti justamente que me deu gases. Eu não fui ao banheiro, mas essa não é a função. Estimule você a justamente ficar soltando gases. Automaticamente a função é reduzir justamente essas moléculas justamente. Essa é justo a função. E aqui automaticamente isso permite a sua desintegração e evita justamente o quê? A formação e originando o quê? Uma função que vai acalmar, ou seja, vai trazer uma sensação o quê? De bem-estar para o meu paciente, certo? E vai o quê? Ter a principal função que é antiflatulento, certo? Doutor, no caso ele ajuda na formação de mais gases? Hã? Ele previne a formação de mais Diminui gases? as moléculas de gás. Ele reduz essa tensão das suas moléculas de gás. Entende? Ele diminui automaticamente. Se você está muito estufado, a função é ele reduzir essas moléculas, trazendo o quê? Uma sensação de bem-estar. Não é que a pessoa tomou, porque tem algumas pessoas que têm a concepção, eu vou tomar uma simeticona ou uma dimeticona, e a pessoa outra já julga, nem fica perto de mim, porque daqui a pouco você está o quê? Parecendo uma guerra, um campo minado, certo? E não é assim. Automaticamente a função é reduzir. Por isso que algumas pessoas falam até, eu tomei uma dimeticona ou simeticona, não serviu para nada, não soltei nenhum pum, não soltei nada, certo? Então, justo essa não é a função da dimeticona ou da simeticona, e sim
diminuir essa tensão superficial. Certo? Tranquilos? A dose aqui desses medicamentos, normalmente a gente toma justamente a simeticona, ela vem uma dose, a cápsulazinha ela vem com dose variável, pode ser de 80, pode ser de 100, pode ser de 120, certo? Em gotinha normalmente a gente pode utilizar 20 gotinhas, mas normalmente pode utilizar também o quê? O frasquinho, sem problemas, certo? Porque não é um medicamento agressivo para a gente, tão agressivo para o nosso organismo. Então tem pessoas que elas têm um pouquinho de medo. Tá? Quantas gotas? 20 gotas, 40 gotas, tranquilo, pode pingar. Algumas pessoas já fazem a utilização diretamente, pinga direto na boca, nem pinga diretamente na água. Então 20 gotinhas, 40 gotas, 60, tranquilo, não vai causar nenhum efeito maléfico. Seguimos. Nós voltamos direto atrás. O slide só. Agora a gente fala justamente do que? Emese. O vômito, agora a gente vai falar de alguns fármacos aqui. Não vamos falar de todos, é muito grande essa classe de fármacos. Depois eu vou passar um artigo para vocês. Um artigo para vocês lerem. Esse artigo é relacionado a anestésicos e a utilização diretamente do que? De fármacos antieméticos. Qual que seriam os que respondem melhor, tá? Aqui justamente o que seria a emese, é uma expulsão violenta, certo? Espasmódica do conteúdo gástrico e justamente estimulado também por uma contração dos músculos abdominais intercostais e principalmente do diafragma, certo? E a náusea, ela já é uma sensação, é um aviso que o paciente tem normalmente com desejo, muitas vezes, do quê? De vomitar. E que normalmente ela cursa com algumas manifestações vasomotoras e neurovegetativas. O que acontece com a pessoa quando ela está com náusea? Quais são os sintomas que ela tem? A pessoa, antes dela vomitar, procede quem? A nossa náusea, muito bem. A pessoa justamente ela tem uma estimulação devido a manifestações tanto vasomotoras como neurovegetativas, estimula as minhas glândulas. Então automaticamente começa o quê? Salivar muito mais. A pessoa ela começa a ficar o quê? Pálida, uma manifestação vasomotora. Você olha para a pessoa, ela está pálida, gelada, branca, parece que viu um fantasma. Automaticamente, essas são as manifestações que vêm junto da náusea. Depois, consequentemente, a pessoa ela vem com o vômito. Primeiro vem essa sensação, a pessoa justamente ela tem um estímulo, a pessoa então ela começa a salivar muito, automaticamente ela fica pálida, ela pode começar a ter aqui um episódio de quê? De hipertensão, taquicardia, certo? Isso na náusea. Quando a pessoa justamente ela já vai vomitar, já começa a acontecer o quê? Uma hipotensão. A pessoa ela começa a hipotensar. A pessoa justamente ela vai para onde? Para o vaso, ou não sei onde ela estiver, vai vomitar, se der tempo, né? E começa justamente o quê? Aqui tem uma resposta também o quê? A nível de sistema nervoso também, principalmente, que vai trazer o quê? Um estímulo vagal. E automaticamente do nosso nervo vagal, a nível de sistema nervoso central também, automaticamente esse estímulo vagal começa o quê? A produzir contrações. E a pessoa automaticamente ela faz o quê? Ela fecha o quê? A parte da glote, justamente para o conteúdo não vir para a parte respiratória, e começa o quê? O diafragma a trabalhar, que é justamente o quê? Causar um impulso que a pessoa ela vai vomitar. Por isso que no outro dia, quando você encheu, né, o caneco, bebeu bastante, e aí vomitou a noite inteira, no outro dia você está o quê? Com uma dor muito grande na parte que é abdominal. Isso é justamente os seus músculos que forçou demais, você usou demais, contraiu demais na expulsão desse vômito e você o quê? Amanheceu no outro dia com muita dor. E isso é o quê? Um reflexo justamente dos seus músculos, ou seja, do vômito. Você puxou justamente, mandou para fora, certo? Então isso aqui seria uma parte que a gente fala o quê? É fisiológico. E quem que normalmente pode apresentar a emese? Embaraço, gastroenterite, tratamento com quimioterápico, as pessoas sofrem muito com câncer, infecções virais,
Pessoas que sofrem justamente com o quê? Com migraña, que é justamente a enxaqueca, certo? E pacientes pós-operatório. Por que pós-operatório? Anestesia. Muito bem. Anestésicos e aqui alguns opioides também, certo? Paciente renal também, né, doutora? Hemodiálise, eles apresentam muito aí. Pode apresentar também. O que acontece? Faltou O o nosso... pós-cachaça dele, doutor. Hã? Faltou o pós-cachaça. Né? É, faltou pós-cachaça. Né? E aqui, o que acontece? A gente tem o nosso sistema nervoso entérico, quando a gente fala entérico é a nível gástrico, que eles estão justamente o quê? Completamente ligados, ou seja, tanto na parte muscular como a nível de sistema nervoso central. E aqui, principalmente, quem vem trabalhando é justamente o meu nervo vago, certo? Que vai trabalhar nessa resposta. Mas a parte que nos interessa aqui, farmacológica, a gente vai falar justamente um pouquinho de quais receptores que são estimulados. Deixa eu ver se eu coloquei um desenho aqui, mais bonitinho. Aqui. Observe primeiro esse desenho, que a gente classifica que a gente tem o quê? No nosso corpo a gente tem a zona, ou seja, o centro do vômito, que fica a nível de sistema nervoso central. Esse centro do vômito é como o próprio nome diz, ou seja, colocado como centro do vômito, responsável por essa parte. Antes do centro do vômito, eu tenho uma zona que se chama zona gatilho quimiorreceptora. Essa zona gatilho quimiorreceptora, ela fica aqui ligada no meu centro do vômito e automaticamente essa zona que eu falo gatilho quimiorreceptora são as minhas células que estão aqui e elas possuem o que? Receptores. E justamente esses receptores que estão aqui é que são estimulados, que vão produzir diretamente uma resposta a nível estomacal. Então aqui a gente tem alguns receptores que a gente fala, receptores viscerais, a gente tem alguns receptores que estão diretamente aqui no centro cerebeloso, no núcleo vestibular também, que produz cinetose, que seria cinetose. Gustavo? Cinetose, muito bem. Cinetose é justamente o que? Refere-se a movimento, controle dos nossos movimentos, justamente o núcleo que? Vestibular no centro cerebeloso, os nossos movimentos. Por isso que algumas pessoas, elas quando vão viajar ou movimentam muito dentro do carro, o que acontece? Elas têm náusea e, consequentemente, vômito. Quase. Mas tem alguma coisa ligada ao labirinto? Exatamente. São receptores que se encontram nesse local, justamente. Aí aqui todos eles, observem que eles vão diretamente para onde? Para a minha zona gatilho. Aqui eu tenho receptores viscerais, que principalmente quando eu falo visceral, aqui eu tenho serotonina, principalmente, que causa essa estimulação a nível que? Visceral, certo? Então aqui eu tenho receptores de histamina tipo 1 e tenho receptores também do tipo que? Muscarínicos, certo? A nível do centro cerebeloso e dos núcleos vestibulares. Por que é importante a gente falar desses receptores? Porque justamente o meu fármaco ele vai atuar aqui, ou a nível desse receptor de H1, ou a nível diretamente do meu receptor muscarínico, ou a nível, por exemplo, direto na minha zona gatilho, quimiorreceptoras, que aqui tem justamente receptores dopaminérgicos do tipo 2 e receptores justamente de serotonina. E aqui, visceral, receptor visceral, eu tenho principalmente o quê? Receptores de serotonina, certo? Aqui tem outras estimulações também, fármacos e tóxicos, eles vêm estimulando diretamente o quê? Receptores dopaminérgicos e receptores também o quê? Viscerais. Por exemplo, gástrico vem estimulando principalmente os receptores viscerais, ou seja, serotoninérgicos. A nível justamente geniturinário, da área justamente genital também, receptores de serotonina, certo? Estado emocional, o estado emocional também influencia muito. Existem pessoas que ficam muito ansiosas, justamente, e aqui o estado emocional, ele afeta primeiro a corteza cerebral, depois a corteza cerebral envia o comando para onde? Para o centro do vômito. Então são várias situações que vão gerar diretamente o quê? Uma resposta e todos vão encaminhar a resposta para o centro do vômito, para que justamente a pessoa ela venha vomitar, certo?
E para isso acontecer, os nossos fármacos que a gente vai falar, eles vão atuar diretamente o quê? Nesses receptores. Receptores justamente dopaminérgicos, ou de serotonina, ou justamente histamina, ou muscarínicos, certo? Aqui, por exemplo, a gente tem um fármaco que é excelente, que é muito utilizado como antiemético, que vocês provavelmente conhecem. Qual que seria? Bonal? Bonal, muito bem, mas qual que é o Bonal? Hã? Ondansetrona, muito bem. Aqui a gente tem um dos melhores, justamente, e muito utilizado em pacientes com quimioterapia, é o ondansetrona, justamente devido a essa característica. Observem que aqui, fármacos que estimulam diretamente tanto D2, como também estimulam o quê? Serotonina. Então, automaticamente, por isso que a gente vem utilizando um antagonista de serotonina, que é justamente a ondansetrona. Vocês não vão lembrar, óbvio, de tudo, mas pelo menos lembrando qual que é a função, qual receptor que se liga, tá excelente. Que vai produzir justamente, vai ter uma função antiemética, porque vai inibir diretamente os receptores serotoninérgicos, porque ele é um antagonista. Serotoninérgico já está o quê? De bom caminho já, certo? E saber qual os efeitos adversos, qual que é o mais utilizado também, já está de bom caminho. Seguimos. Então aqui, a pessoa ela pode ter o quê? Vários mecanismos da nossa emese. E todos eles vão diretamente para onde? Para o centro do vômito. Todos eles vão encaminhar uma resposta diretamente para o centro do vômito. Então se a pessoa ela comeu justamente uma toxina, ou seja, ela ingeriu algo que não fez bem, automaticamente chega no estômago e essa toxina, é justamente essa substância, começa o quê? A liberar ou estimula as minhas células a nível gástrico a liberar, por exemplo, serotonina. E essa serotonina em grande quantidade, ela começa o quê? Estimular o meu centro do vômito. E a pessoa ela tem um episódio de vômito, certo? Quais são os vômitos que a gente tem? Pode ser do tipo, justamente, alimentício, aquoso, bilioso, hemático, fecaloide também, certo? São vários tipos de vômito e depende da situação, ou seja, da patologia do meu paciente para ele manifestar esse vômito. Então, algumas pessoas vão ter um vômito de característica o quê? Alimentício, outros quando tem uma afetação normalmente de bilis, ou seja, nível biliar, tem um vômito que a gente fala do tipo bilioso, é um vômito de uma coloração mais amarelado, esverdeado, certo? Mas aqui a gente segue esses tipos de vômito dependendo do quê? Da clínica do meu paciente, o que ele vem apresentando para a gente fechar um provável diagnóstico para o meu paciente. Então a gente fala que a gente tem alguns estímulos que eles são direto e alguns de forma de que são indireto. Direto é que eles já vão diretamente o quê? Ou seja, a ativação do vômito é através das vias aferentes, já vai diretamente esse comando, ou seja, através do coração, ou do peritônio, ou do sistema vestibular, ou de centros o quê? Encefálicos superiores. Não tem outra via. Como assim? No caso do indireto, por exemplo, se o paciente ele tem uma intoxicação por um fármaco, como eu disse aqui para vocês, no desenho aqui, a pessoa ela ingeriu esse tóxico, ela fez a ingestão desse tóxico, primeiramente vai aonde? Para receptores viscerais, causa um estímulo aqui e esse estímulo vai enviar para cá, para a zona gatilho quimiorreceptora, ou automaticamente o quê? Para o centro do vômito. Quando a gente fala direto é que ele não pega uma via toda dessa, não. Automaticamente já vai diretamente para o centro do vômito. O que acontece aqui? Na zona gatilho quimiorreceptora também, observem que aqui fala D2, dopamina. A gente fala dos receptores justamente de serotonina. E a gente fala outros. Qual outro justamente poderia estar aqui? Que a gente comentou ontem. Ou antes de ontem, eu não sei se foi que a gente já falou desse fármaco, que produz justamente o quê? Que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não, que vão estimular o vômito. Qual fármaco? Foi com vocês mesmo, acho que eu falei. Que é utilizado na analgesia. Tramal, opioide, muito bem. Aqui tem receptores opioides também. Por isso que quando a pessoa diretamente ela toma
justamente um opioide, ou diretamente um analgésico, ou justamente um anestésico. Os anestésicos, eles agem diretamente o quê? Na zona gatilho quimiorreceptora e estimula diretamente o vômito. Por isso que paciente, quando ele faz anestesia ou vem utilizando muito opioide, o fármaco ele já age diretamente nessa zona, o quê? Quimiorreceptora, que a gente fala ou zona gatilho, ou a gente fala justamente o quê? Zona disparadora quimiorreceptora ou zona gatilho quimiorreceptora, certo? Daqui passa o comando diretamente para o centro do vômito e ali gera o quê? Uma resposta novamente do paciente, o quê? Vomitar. O vômito, como a gente comentou ontem, é uma resposta muito rápida. A pessoa, quando ela ingeriu algo e não fez bem, nem consome algo e automaticamente o seu organismo já viu que não é legal, que não é bom, o que você começa a sentir já? Já começa um mal-estar. O estômago já está o quê? Não quer aceitar de forma alguma esse alimento, automaticamente o quê? Passar um tempinho você vai o quê? Expulsar. Então aqui, como a gente falou, as nossas serotonina, as células enterocromafins, elas secretam o quê? Serotonina. E essa serotonina, ela se une a alguns receptores que vão causar o quê? Aumentar também a motilidade, aumentar a secreção e a sensibilidade também. Automaticamente, essa serotonina, ela se introduz nas minhas células epiteliais e produz justamente a inativação. Esse processo de inativação aqui nas minhas células estimula o quê? Mais a liberação de serotonina. Essa serotonina ela não é utilizada, acumula serotonina, serotonina vai para onde? Para justamente a minha zona gatilho quimiorreceptora. Começa a produzir o quê? Estimula diretamente o vômito. Então, sim ou sim, os fármacos, o mecanismo de ação deles vai ser diretamente nesses receptores. Por isso que a gente tem alguma resposta de alguns fármacos que ela é de forma exagerada. Por exemplo, metoclopramida. Que cuidado a gente tem que ter com metoclopramida? O que ela pode causar? Síndrome vagal? Extrapiramidal. Um síndrome extrapiramidal. Muito bem. Por quê? Sei lá, age na zona gatilho. Hã? Ela age na Qual zona receptor? Dopamina. Receptores de dopamina. Muito bem. E o paciente, por exemplo, quando ele tem Parkinson, o que o paciente com Parkinson ele tem? Diminuição da dopamina. Diminuição de dopamina. Muito bem. E quais são os sintomas do paciente? Começa a ter acatisia, o paciente começa o quê? A ter justamente o quê? Tremores, certo? E o que o paciente, quando ele apresenta um síndrome extrapiramidal, ele tem sintomas que são parecidos justamente com o parkinsonismo. O paciente começa justamente a apresentar o quê? Giro do globo ocular, certo? A tremer muito, o paciente parece que está o quê? Possuído, que não está bem. Você olha para o paciente, o globo ocular dele está o quê? Girando. E isso se deve a um síndrome extrapiramidal. O que aconteceu aqui? Através da metoclopramida, a gente causou a inibição do quê? De dopamina. Um dos efeitos seria justamente aí. Por isso que o meu paciente pode apresentar um síndrome extrapiramidal. E isso é importante, porque pode acontecer o que seu paciente chegou lá na sua urgência e você fez o quê? Falou para a sua equipe fazer justamente o quê? Uma metoclopramida, o quê? Venosa. Foi fazer, fez muito rápido ainda, por sinal, o paciente na mesma hora vai manifestar o quê? Um síndrome extrapiramidal. Então isso é importante a gente tomar um pouquinho de cuidado aqui com a metoclopramida. Mas é um excelente fármaco para quem? Pro vômito. Para o vômito. Excelente. Para vômito ela é excelente também. Principalmente quando a gente utiliza junto com dexametasona. Em que tipo de paciente? Que faz terapia? Quimioterapia. Por exemplo, a metoclopramida ela é excelente para a gente utilizar junto com dexametasona. Por quê? Em que tipo de paciente, na realidade? Quimioterapia. Com dex. Hã? Não. Paciente quimioterapia. Paciente que faz quimioterapia, eles têm o quê? Muito vômito. E só eu utilizar esse fármaco, a resposta é o quê? De certa forma, para esse paciente, ela é fraca. Então a gente adiciona um corticoide normalmente para potencializar o efeito.
Não se sabe bem ao certo o que a Dexa, o corticoide, vem causando ali, mas ele vem potencializando o efeito. Então, ou a gente faz uma associação com metoclopramida, até justamente algumas literaturas dizem que a metoclopramida responde muito melhor que a ondansetrona. Ou a gente utiliza a metoclopramida, ou a gente vai utilizar a ondansetrona junto com a dexametasona. Doutor, e o paciente que apresenta esse sintoma extrapiramidal, ele pode apresentar de novo o mesmo remédio ou ele pode tomar... Não, ele pode tomar. Pode tomar sem problema. Você só tem que tomar cuidado. Então, eu tive um episódio de extrapiramidal com Dramin. Desde então, nunca mais ninguém me deu. E toda vez que eu chego no hospital, eu falo que eu sou alérgica a Dramin. E eu tive um episódio de extrapiramidal. Então, eu posso tomar Dramin? Pode tomar Dramin, sem problema. O que eu já vi, doutor, assim, no dia a dia, essas reações extrapiramidais eram muito provocadas por mal diluição. Exatamente. Diluição, tanto para mim, Passagem muito rápida. massagem muito rápida. Eu já vi reação até de ranitidina, pra você ter ideia. Sim, Leve, bromoprida também. mas deu de ranitidina. Passar muito rápido. Eu acho que o segredo mesmo é sempre prescrever com boa diluição. Com boa diluição. Muito importante. Diluir sempre, isso é que o Paulo falou, é muito importante. Diluir bem, passar tranquilo, não precisa fazer com pressa, o salário vai cair na conta do mesmo jeito, certo? Vai cair na sua conta, bem, a fila vai estar grande, mas passa devagar, certo? Para não acontecer nenhum problema com o paciente. Mas pode acontecer, um síndrome extrapiramidal. Mas o clássico é acontecer justamente com a metoclopramida. Mas pode acontecer com bromoprida, sem problemas. Pode acontecer com dimetidrato, é raro, mas acontece, tá? Mas aqui o melhor que hoje em dia a gente vem utilizando são justamente o quê? Os pró-receptores serotoninérgicos, que é justamente a ondansetrona. A ondansetrona hoje é o melhor que a gente tem. Tem outros que poderiam ser utilizados, mas ainda a gente não tem. Como aqui, tipo, eu nunca vi no Brasil para ser comercializado, e nem aqui no Paraguai, certo? A gente vai falar de alguns, não vamos falar de todos. Essa aqui é a fisiologia que a gente falou do vômito. Então, toda aquela parte que a gente já falou, de estimulação. Quais são os principais neurotransmissores implicados aqui? Acetilcolina, por parte muscular, dopamina, histamina, substância P também, serotonina também. E quais são os nossos fármacos antieméticos? A intenção aqui é permitir aliviar, preventiva ou curativa, ou justamente o que? Do vômito e da náusea. Então aqui atua modificando a sensação de náusea aonde? No cérebro ou diretamente relaxando os músculos da parte baixa do estômago. E aqui a gente tem alguns que podem ser classificados como antieméticos. Por exemplo, os benzodiazepinas, lorazepam e alprazolam poderiam. Cisaprida também, benzaminas, metoclopramida também estariam nesse grupo. Alguns antagonistas de serotonina, o principal ondansetrona também, graniceton também, que é outra classificação da mesma família do ondansetron. Dos antihistamínicos a gente tem o difenidrato, dimeridrato também. Das fenotiazidas a gente tem a clorpromazina. Dos esteroides a dexametasona. Dos anticolinérgicos a gente tem a escopolamina. O que é a escopolamina? A gente utiliza normalmente, buscopan, muito bem. A gente utiliza como antiespasmódico, mas também tem um efeito o quê? Antiemético, certo? Alguns, por exemplo, como aloperidol e aqui também a domperidona, que vão atuar diretamente nos receptores que a gente veio falando, certo? Doutor, o escopolamina, ele entra ali como um antiemético, né? Por que ele provoca? O quê? O buscopan, às vezes, pode provocar o vômito. Só por causa da velocidade que é aplicada? Da velocidade que é aplicada. Por quê? Quando a gente fala anticolinérgico, tem um efeito diretamente aqui, ó, nos meus receptores muscarínicos. Diretamente vai causar um efeito aqui. Por isso que ele tem um efeito antiemético. Então ele teria uma função mais relacionada ao quê? Ao movimento, quando a gente fala da escopolamina. Só que é uma resposta que ela é fraca. Não é uma resposta tão forte para o vômito. Então por isso que a gente não vai utilizar. A gente não utiliza normalmente a escopolamina. Vou passar uma escopolamina para você aqui para vômito. Não. A gente vai justamente nos fármacos que eles já têm diretamente essa função. Que vão agir diretamente nesse receptor e vão cumprir essa função. Se a certo? pessoa ela não pode tomar ondansetrona, qual que é o segundo melhor? Metoclopramida.
bromoprida. Domper, excelente. A domperidona também. Domperidona é muito utilizado para quê? Aumenta o peristaltismo, né? Exatamente, então ajuda no quê? Pessoas que sofrem de... Mas eu nunca vi uma pessoa alérgica na da azeitona, é muito difícil. Muito raro. Uhum. Vai ter, né? Normalmente a gente utiliza Domper em que tipo de paciente? Criança, por exemplo. O que a criança tem muito? Jeová. Diarreia? Não. Refluxo. Domperidona a gente usa muito para refluxo, certo? Refluxo, motílio, acho que é motílio o nome comercial. Utiliza, os pediatras passam a rodo, porque a criança está tendo muito refluxo e passa muito domperidona, certo? Uma das principais funções é justamente o quê? Auxiliar no refluxo, ou seja, reduzir o refluxo gastroesofágico. Excelente a domperidona, mas ele também tem um efeito antiemético. Então não tem nada para vômito, tem uma domperidona, láctea domperidona, que vai ajudar da mesma forma que a MS. Seguimos. Primeiro que a gente vai falar então é um antagonista de receptor de H1. A gente tem aqui algumas classes, por exemplo, meclizina, prometazina e difenidramina. Conhecem Fenergan, prometazina? Eles têm um efeito principalmente o quê? Anti-alérgico. Essa seria a principal função deles. Inicialmente a função deles seria o quê? Antialérgica, porque eles se ligam a receptores de H1. E o que acontece nos receptores de H1? Provoca uma alergia? Hã? O que faz? Os antialérgicos Eles bloqueiam o receptor H1. bloqueiam os receptores de H1, muito bem. Que quem queria se ligar ali? Histamina. Histamina, muito bem. O que mais? A histamina é liberada por quem? Pelos... Só o Paulo, foi meu aluno também esse passado. Macro... É o representante daqui. Hã? Sem pressão psicológica. Macrófago? Macrófago? Não, mastócito. Quais são os efeitos da histamina no nosso corpo? Prólido. Hã? A histamina? O que ela provoca? Vasodilatador. Vasodilatação. Prólido. Muito bem. O que mais? Vasoconstrição. Aumento da permeabilidade. Aumento da permeabilidade vascular. O que mais que provoca? Edema. Calor. Prurido a nível das minhas terminações nervosas. O que mais que ela produz? Calor, rubor. Calor. Que está aqui dentro da vasodilatação, certo? Então, principalmente a histamina, ela vem produzindo vários efeitos no nosso corpo. Então, aqui dentro do processo alérgico, os nossos fármacos, a intenção é o quê? Bloquear justamente os receptores de H1 e não fazer o quê? Não permitir que a histamina ela venha se ligar diretamente aqui, certo? E aqui, por que os mastócitos no processo alérgico? Processo inflamatório. Talvez num processo inflamatório. Às vezes em um processo inflamatório, mas aqui principalmente no processo alérgico. Por quê? Os mastócitos. Às vezes contato com algum alergênio, não? Algum alergeno, muito bem, mas os mastócitos são células o quê? Defesa. Em tecido. Os mastócitos eles só se encontram em tecido, eles não se encontram na circulação. A nossa circulação a gente tem o quê? O basófilo. O basófilo libera o quê? Grânulos de... O que ele libera? Jana? Amanda? Gustavo? Respondi você toda hora, né? O Paulo está respondendo tudo e você nem... Vamos, Paulo, vamos. O Lucas. Vai, Lucas. O Fabiano. O Fabiano nem tá mais aqui. Fabiano nem vem mais. Fabiano não é mais da turma, não? Não. Isso aí. Tá bom.
Jana, é que eu ainda não conheço os outros nomes ainda. Eu de novo, outra vez. Priscila. É granulose. Hã? Processo de granulose. Os basófilos, eles também liberam histamina e heparina. Qual que seria a função da heparina? Anticoagulante. Essa é a função também. Os nossos basófilos, eles liberam também grânulos, justamente o quê? De histamina e liberam também heparina. Isso é um dado importante pra gente. Por exemplo, o paciente, quando ele está num processo alérgico, a gente consegue ver essas manifestações a nível de tecido, justamente devido aos mastócitos que liberam essa histamina. E essa histamina produz o que vocês observem no processo que? Alérgico, uma vasodilatação, o aumento da permeabilidade, o edema que é produzido, a coceira, porque estimula minhas terminações nervosas principalmente, mas se o meu paciente vier com um hemograma e o basófilos dele estiver lá em cima, provavelmente um processo alérgico, certo? Isso é importante a gente levar em consideração, porque como eu falei para vocês, o fármaco ele ajuda de um lado, mas ele derruba do outro também. Então a gente observe que aqui a gente está falando de um fármaco que a gente já falou, que é os antagonistas de receptores de H1, que é utilizado em processos o quê? Alérgico, mas também é utilizado aonde? No vômito, certo? A gente pode utilizar aqui também. E é utilizado o quê? De forma antihistamínica, inibindo justamente a ligação da histamina, porque a histamina, justamente, o que ela produz? Ela induz justamente, estimula o quê? O vômito, certo? Um dos efeitos da histamina também. Lembra que quando a gente falou justamente de um dos efeitos adversos, ou seja, um dos efeitos da histamina no corpo era justamente produzir vômito, justamente devido aos receptores. Justamente aos receptores que se encontram ali ligados. E o primeiro que a gente vai falar justamente é um dos mais famosos, certo? A gente tem a meclizina, a gente tem a prometazina e difenidramina também. E eles têm ação o quê? São antihistamínicos, são utilizados principalmente como antialérgico. A prometazina ela é excelente, o Fernergan, principalmente em processos alérgicos. Mas a gente tem... né, doutor? Hã? Mais na forma tópica. Mais na forma tópica. Onde a gente utiliza mais o Fernergan por via oral? Em que processo? Picada de abelha, muito bem, um choque anafilático, aí a gente utiliza mais prometazina, certo? Associado com um corticoide também, certo? Aqui nesse caso, então, a meclizina é um fármaco que sempre a gente está falando dela, sempre a gente está trabalhando com ela e sempre a gente tem uma caixinha de meclizina nas extensões. A gente vai para as extensões, a gente vai numa extensão, justamente a meclizina sempre tem uma caixinha. E uma das funções justamente da meclizina é o quê? Ela é utilizada como antihistamínico para justamente o quê? Náusea, vômito e mareos, principalmente provocado pelo movimento. Por que pelo movimento? Porque onde estão os meus receptores de H1 a nível de cerebelo, certo? E também podem ser utilizados para tratamento de vértigo também. E se indica o que? Normalmente que a pessoa faça a utilização 1 hora antes de viajar. E isso aqui que é o mais importante que vocês se recordem. Aonde o fármaco vai atuar? Vai atuar diretamente aí, devido a ele ter alguns receptores. Que receptores? Receptores de H1. Então vai ter a função diretamente o quê? De reduzir ou de inibir o quê? O vômito devido ao movimento, certo? E 1 hora antes de viajar, normalmente a pessoa ela tem que fazer a utilização 1 hora antes para dar tempo justamente do medicamento ser o quê? Metabolizado completamente, certo? A farmacocinética dele, ele alcança justamente de 2 a 3 horas a sua concentração máxima e o efeito ele vem durando normalmente de 4 a 6 horas, ele não dura por muito tempo. O efeito dele é no máximo de 4 a 6 horas. Então depois, às 6 horas novamente, a pessoa vai ter que tomar outro meclizina justamente se ela seguir com a viagem. E se justamente ela tiver um vômito que é justamente induzido ou provocado por movimento, certo? Eu também comprei. Só tem o aplicativo, mas tem. Normalmente a posologia aqui a gente fala de adultos e ninhos maiores de 6 anos, que a gente vem utilizando a meclizina, certo? E a dose normalmente é de 25 a 100 miligramas diário,
como a gente viu ali, é justamente de 4 a 6 horas a utilização, certo? Então aqui a gente pode fazer o quê? 25 miligramas de 6 em 6 horas, certo? Efeitos que podem ser produzidos é justamente sonolência, fadiga, sensação de sequidade da boca, a boca fica seca, estranhamento pode produzir também. Aqui, principalmente, pode causar um pulso cardíaco de forma irregular devido justamente a receptores de H1, ele se liga diretamente inibindo receptores de H1 e às vezes não é de forma seletiva, pode atuar diretamente sobre receptores de H2 também, certo? Outros receptores a nível cardíaco também. É contraindicado em quem? Principalmente pessoas que são alérgicas ao fármaco, álcool, diretamente em embaraço e lactância, insuficiência cardíaca de forma não controlada. Acho que se abrisse pro se café, deve- doutor. É. Tem chance, tem chance. Acho que é avisório de liberar pro café. Tem chance. Isso, Pro café, 2 vezes falou. Ah, o café então, pode ir tomar um café. Viu? Eu sabia.